Olá pessoal, bom dia, tudo bem? A gente fica no meio desse monte de questões aí de crises de saúde, crise política, crise econômica e por aí vai, apesar de que a inflação aí teve seu menor índice em muito tempo e às vezes a gente fica meio sem entender o grande cenário, né? O grande cenário que está por trás disso tudo. Por quê? Porque hoje o Brasil ele tá como a situação daquele jovem talento que começa a ser procurado ali por empresários ou empresas, sabe? Um exemplo assim de vamos supor aqui um surfista, um atleta promissor que está crescendo e os empresários que são já veteranos nesse mercado, eles conseguem olhar, né? Os famosos olheiros, eles olham e conseguem ver assim, esse atleta aqui ele é um potencial campeão mundial, esse atleta aqui ele vai chegar lá na frente. E aí começa a vir um monte de patrocinador em cima, né? E aí ele começa a falar, poxa, gostaria de te patrocinar e tal. Aí o atleta às vezes fica meio assim porque ele não sabe o valor que ele mesmo tem. Ele fica meio surpreso, né? Ele pensa assim, caramba, por que estão me valorizando tanto? O que eles enxergaram em mim? Às vezes o olheiro ou o empresário ou o investidor, ele enxerga potencialidades que nem o próprio atleta enxergou. O Brasil hoje ele está numa situação como essa, né? O Brasil está sendo aí disputado aí por várias potências internacionais porque eles olharam para o Brasil e eles sabem o grande poder que o Brasil tem de se transformar num país de monumental importância daqui para frente, não só sobre por causa do nosso mercado interno que é gigante, mais de 210 milhões de consumidores ali, um mercado que consome muito, né? Um povo muito ativo, muito gregário, muito que interage demais. Então eles sabem que a gente tem um mercado econômico muito potente aqui dentro e além disso também temos o grande potencial para nos tornarmos o grande celeiro do mundo, o grande produtor de alimentos do mundo e essa questão da segurança alimentícia é algo que está preocupando muito aí no cenário internacional. Então, pessoal, quando a gente olha essas questões da disputa do poder executivo, legislativo, judiciário, essas questões políticas também dos estados e municípios e tal, na verdade, isso é um aspecto de uma outra disputa muito maior de grupos poderosíssimos que estão de olho no Brasil e querendo garantir que o Brasil esteja alinhado à sua geopolítica internacional, tá? E a grande questão é que, obviamente, né, as pessoas nas posições elevadas de poder, eles sabem do valor que o Brasil tem, da potência que o Brasil tem aí para se tornar um grande player ou um grande jogador nesse cenário internacional. A grande questão é que o brasileiro não tem essa noção, né? O povo brasileiro não tem essa noção, não entendeu isso e não percebeu o quanto é importante a gente estar atento a isso que está acontecendo no Brasil, porque o Brasil é como esse grande atleta potencial que vai bombar, que vai estourar, tem tudo para ser um grande jogador nesse cenário e às vezes a gente fica meio sem noção disso. A gente já viu, por exemplo, os Estados Unidos querendo incluir o Brasil num G7 expandido, né? Colocar o Brasil aí nesse grupo dos 7 países mais poderosos do mundo, com uma exceção de alguns componentes a mais, obviamente tentando fazer com que o Brasil se alinhe mais ao interesse estrangeiro do que ao interesse oriental ou outros interesses ali que estão disputando o Brasil. Então, pessoal, o interessante nesse momento é a gente perceber que essas disputas políticas que estão acontecendo no Brasil, elas são reflexo de uma disputa internacional que está acontecendo, né? E aí entra a grande questão da soberania nacional. Será que a gente está colocando a nossa soberania em risco? Será que a gente está correndo risco de, por não entender esse grande cenário global internacional, a gente está colocando o Brasil e esse grande potencial que nós temos sob o risco de sermos vampirizados ali por alguns interesses internacionais? Eu me lembro, por exemplo, história no universo da indústria fonográfica, indústria da música, né? Você tem uma história do músico americano Frank Zappa, por exemplo, que é um cara que começou a bombar, deslanchou, aí a Warner Brothers fez um contrato com ele, mas ele se viu ali num contrato que falou, caramba, esse contrato não está sendo válido para mim, não está me beneficiando, então ele ficou ali numa disputa jurídica tentando sair desse contrato. Então o Brasil está numa situação como essa, a gente tem que tomar muito cuidado para não entrarmos em alianças e entrarmos em contratos, que depois a gente vai ficar com um problema para sair disso depois, né? Sempre houve grandes interesses aqui no Brasil, sempre o Brasil foi olhado ali com olhos de cobiça no cenário internacional. Basta a gente lembrar no período regencial, né, do Brasil, a época das leis para inglês ver, né? Porque se antes o Brasil era dominado ali por Portugal, o Brasil acabou sendo meio que dominado pela Inglaterra nesse período, né? Porque a Inglaterra também ajudou Portugal
a se livrar do Napoleão Bonaparte, né? Patrocinou a saída dos portugueses vindo para o Brasil, para que a Inglaterra, ali disputando com o Napoleão Bonaparte, continuasse tendo ali um mercado consumidor, né? Então, o Brasil já salvou a Inglaterra, por exemplo, né? Porque Napoleão Bonaparte fez um bloqueio continental, impediu que toda a Europa comercializasse com a Inglaterra para tentar sufocar a Inglaterra, mas aí a Inglaterra percebeu que o Brasil poderia ser uma solução, pegou a família real, trouxe para o Brasil e o Brasil continuou comercializando com a Inglaterra. Só que aí, por causa disso, né, a Inglaterra vindo como se estivesse ajudando o Brasil, né? Ó, vou ajudar vocês a sair de perto do domínio do Napoleão, mas na verdade o Brasil que estava ajudando a Inglaterra conseguindo manter a continuidade da Inglaterra ali como nação, né? Que estava sofrendo esse bloqueio. E por causa dessa ajuda, a Inglaterra começou a impor algumas regras aqui no Brasil e começou a cobrar o Brasil para que ele mudasse a sua política. E aí surgiu aquela ideia de lei para inglês ver, né? Porque eles cobravam o Brasil para fazer várias mudanças, o Brasil fazia mudanças assim superficiais só para mostrar serviço, né? E a gente fica pensando, né? Se naquela época a Inglaterra que estava pressionando o Brasil para tomar certas medidas, quem será que está pressionando hoje? Hoje é claro, né, que o Brasil está dentro de uma disputa ali entre Estados Unidos e China. Os dois estão disputando quem que vai ficar com o Brasil. E a gente sabe que dentro do Poder Executivo o presidente Bolsonaro tem um alinhamento mais com os Estados Unidos, apesar de ter um bom relacionamento com a China também. Só que isso aí está virando uma disputa cada vez mais clara, né? Um negócio que estava meio no ar, meio implícito, agora está ficando uma coisa clara. E a gente tem que tomar muito cuidado para, na hora de escolher esse lado, ou no meio desse fogo cruzado, a gente não perder a nossa soberania, né? Eu me lembro, tempos atrás, né, estudando ali a história da mídia brasileira, né, e tal, a gente vê que na época do governo Getúlio Vargas aconteceu algo muito interessante em termos de soberania. Soberania é o eixo principal da reflexão desse vídeo, né? Na época do Getúlio Vargas, a principal oposição a ele era feita pelo Carlos Lacerda, né? O Carlos Lacerda tentou impugnar a legalidade de alguns empréstimos que o Samuel Weiner, que criou o jornal Última Hora, que apoiava ali o governo Vargas, o Carlos Lacerda não conseguiu impugnar esses empréstimos e atrapalhar ali o trabalho do jornalista Samuel Weiner com esse jornal que apoiava o Vargas, né? E aí o que o Carlos Lacerda fez? O Carlos Lacerda, ele tentou uma outra estratégia para tirar essa mídia de apoio ao Getúlio Vargas. O que ele fez? Ele surgiu com uma tese de que esse jornalista Samuel Weiner, ele não tinha direito de ser dono de um jornal porque ele não era brasileiro nato, né? A alegação era que ele teria nascido na antiga Bessarábia, né? Que ele seria bessarabiano e que hoje é a Moldávia, né? Um território que era disputado ali entre a Romênia e a Rússia, né? E então, o que o Carlos Lacerda fez para tentar quebrar o apoio do maior jornal que apoiava o Getúlio Vargas? Ele tentou dizer que o dono do jornal não poderia ser dono de um jornal no Brasil porque ele não era brasileiro nato. Por quê? A Constituição de 1946, ela proibia que estrangeiros fossem donos de empresas jornalísticas. Aí você pergunta, por que será que a Constituição de 1946 proibia que estrangeiros fossem donos de empresas jornalísticas? Por causa de questão de soberania nacional, para que interesses estrangeiros não fossem implementados aqui e disseminados na nossa mídia, né? Na nossa comunicação. Ou seja, proteger os interesses nacionais diante dos interesses estrangeiros. Tá? A Constituição de 46 proibia isso e era um dispositivo óbvio de manutenção da soberania nacional. Hoje em dia não, hoje em dia a gente vê estrangeiros dominando vários setores aí, considerados setores estratégicos, como setor de eletricidade, transporte, logística e por aí vai. E a gente fala, meu Deus, será que a gente não está se expondo demais? Será que a gente abrir parte das nossas empresas estratégicas para o controle internacional, será que a gente não vai ferir a nossa soberania? A gente tem que começar a pensar sobre isso, porque, como eu disse para vocês, o Brasil é aquele país que tem um grande potencial e que você, às vezes, não entende o seu próprio potencial, você acaba se vendendo, né? Você se vende, fala assim, o cara não tem uma excelente parceria aqui para você, você acaba entrando num negócio que é muito benéfico para o outro e muito prejudicial para nós, tá? Só para contextualizar essa história, né? 25 anos depois da
da sua morte, na edição completa do seu livro autobiográfico Minha Razão de Viver, o Samuel Weiner reconheceu que realmente ele tinha nascido fora do Brasil, tá? Então, o argumento do Carlos Lacerda estava certo e realmente ele não poderia ser chefe de um veículo de comunicação tendo nascido em outro país, tá? Mas hoje em dia, né, infelizmente, essa questão da soberania nacional tá bem complicada, né? Porque a gente vê o Brasil ali sendo disputado a tapa por poderes internacionais e a gente no meio desse fogo cruzado tendo que não só ver as bombas aí passando e o negócio explodindo no nosso colo também, né? Porque fica essa disputa política, ficam esses interesses internacionais e a gente aqui pagando pato, né? Em vez da gente combater a crise econômica e combatendo essa crise sanitária ao mesmo tempo, fica esse negócio dessa disputa política aí maluca nesse meio termo todo, tá? E dentro desse cenário, né, do Brasil no meio de um fogo cruzado de uma disputa internacional, a gente vê, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, a gente vê como as liberdades estão sendo diminuídas de forma assim sutil, né? Não é um negócio que acaba da noite para o dia, é um negócio que vai mudando devagarinho. E aí eu me lembrei de um livro muito interessante, que vencedor do Prêmio Nobel de Literatura, O Senhor das Moscas, tá? O Senhor das Moscas é um livro que vai mostrar como a tirania ela vai sendo implementada ali de forma vagarosa e sutil. As pequenas ilegalidades, as pequenas maldades, as pequenas parcialidades vão levando a uma escalada que conduz a um caos generalizado, né? Qual é a história desse livro? A história do livro é que no meio de uma evacuação em tempos de guerra, né, um avião britânico ele caiu numa ilha isolada, remota lá do Oceano Pacífico. E aí os únicos sobreviventes dessa queda foram crianças, meninos pré-adolescentes, né? E aí isso fez com que eles tivessem que arrumar uma maneira de sobreviver. E nessa maneira ali de arrumar a sobrevivência, eles distribuíram as tarefas, né? Separaram o que cada um iria fazer para procurar alimento, né? Garantir a subsistência, manter uma fogueira sempre acesa para que algum navio passando o avião pudesse saber que havia sobreviventes ali para serem resgatados e tal. Mas devagarinho na história você vai vendo como eles montam grupos diferentes e um grupo começa a fazer várias pequenas maldades, várias pequenas ilegalidades, várias pequenas tiranias, até que o negócio vira um caos completo, uma tirania total e eles começam a cometer várias atrocidades. É um alerta de como crianças inocentes podem evoluir rapidamente para um negócio totalmente sem lei, sem regra, tá? É mais ou menos, infelizmente, o que a gente está vendo acontecer no Brasil e no mundo hoje, né? Os discursos mais tirânicos cada vez ganhando mais espaço, as pessoas cada vez mais aceitando mulher ser presa só porque estava numa praça e por aí vai. Então é um negócio realmente preocupante, né? Só para dar um outro exemplo desse interesse internacional no Brasil, na época do Getúlio Vargas também, o Brasil estava no meio de uma disputa internacional pelo petróleo, tá? Pelo petróleo. O Brasil sabia que tinha grande potencial no petróleo, mas o custo da exploração era muito caro, tá? Então, essa falta de estrutura fez com que o Brasil se abrisse a interesses internacionais. E aí, só que o negócio não andava, né? E a falta de resultados práticos para tentar explorar o petróleo brasileiro começou a gerar uma desconfiança de que haveria algum interesse de que o Brasil não prosperasse nessa área, tá? E aí o auge dessa crise, né, foi quando o escritor que era ex-adido comercial nos Estados Unidos, o Monteiro Lobato, né, das Reinações de Narizinho, ele escreveu um livro em 1936 chamado Escândalo do Petróleo e do Ferro, né? Nesse livro ele fez uma denúncia ali de que as ações de empresas estrangeiras estavam atrapalhando esse avanço do Brasil nessa área, né? Ele denunciou, por exemplo, ele fez um grande discurso contra a Standard Oil, né? No sentido de que a Standard Oil, empresa americana da família Rockefeller, não queria explorar também e não queria deixar que ninguém explorasse, né? E aí, claro, né, assunto de soberania nacional. Essa disputa foi crescendo de uma tal maneira que aí o presidente Vargas ele criou a campanha do petróleo é nosso, né, e não dos americanos ou dos estrangeiros, criou a Petrobras,
fez a lei da inversão da remessa de lucros, né, que em vez das empresas americanas que estavam aqui vampirizando o Brasil, mandando 90% dos lucros para fora e só investindo 10% aqui, ele inverteu. Ele estabeleceu uma lei de que as empresas estrangeiras que aqui estavam teriam que deixar 90% do lucro investido aqui e mandar só 10% para fora. Essa disputa internacional, segundo alguns autores, foi aquilo que levou uma escalada que terminou lá com a morte do Getúlio Vargas e a mudança do governo aqui no Brasil e talvez depois as outras consequências de crises políticas que levaram até aquilo que aconteceu ali na década de 60 com a grande mudança, né, no sistema que tivemos aqui no Brasil. Então, pessoal, se a gente olhar a história do Brasil e ver as grandes crises, né, os grandes momentos de polêmica, todos esses momentos estão diretamente atrelados a questões internacionais, tá? Questões de interesse internacionais, porque o Brasil é sim um país que tem um potencial gigantesco para se tornar um dos grandes jogadores nesse cenário internacional. E a gente, como povo, como população brasileira, tem que ter essa noção para poder entender que a crise política, econômica e de saúde que a gente está vivendo vai muito mais do que uma coisa natural. Ela tem grande parte aí nessa encrenca toda, é reflexo dessas disputas internacionais. E a nossa soberania está em jogo e a gente tem que ficar bem atentos com relação a isso para que no meio dessa confusão, achando, por favor, nos salvem, estamos num caos completo, a gente não entre em alguma furada aí. Porque a gente sabe que o medo é a melhor ferramenta para fazer uma pessoa, ou um grupo, ou um país abrir mão de valores importantes como liberdade em favor de uma solução mirabolante. Então, temos que ficar muito atentos, tá? Porque também, claro, assim como na época do Vargas e em outras épocas do Brasil, havia ali disputas também no setor da comunicação, alguns grupos patrocinados por determinados lados, um grupo patrocinado pelo lado russo, outro grupo patrocinado pelo lado americano, e a gente entender também que essa disputa acontece também no fluxo das informações, tá bom? Fica o alerta, fica o aviso, fica a reflexão. Um abraço para vocês, examine todas as coisas, retém que é bom. Se você quer participar do nosso grupo exclusivo dos membros, clica aqui embaixo, seja membro. A gente está falando sobre várias coisas de programação neurolinguística, de retórica, falando sobre a história, né, história recente, né, como a história recente nos ajuda a pensar essas coisas todas. É muito legal e vale a pena participar. Clica aqui embaixo, tá bom? Um abraço, um excelente dia para vocês, fiquem com Deus, examine todas as coisas, retém que é bom. Valeu!